Olá, eu vou tentar aqui de maneira rápida explicar como funciona esse lubrificante chamado seco para as correntes de bicicleta, para o pessoal entender qual é a mecânica, porque na verdade ele não é seco, ele é para condições secas e ele seca depois. Ele é composto por três agentes basicamente, né? O agente lubrificante, o agente aderente e o solvente. O agente lubrificante pode ser a cera, a teflon, cerâmica ou grafite, né, como tem alguns aí. Eu particularmente ainda não senti muita diferença para o meu uso, né, entre o cera e grafite e tudo mais. Óbvio que o grafite tem suas características que são muito boas, mas para corrente de bicicleta, o pessoal comum, eu ainda não achei muita diferença. Tá? Pelo fato da corrente ser exposta. Aí seguindo, a gente tem depois o agente aderente, que aí é um químico que vai fazer esse lubrificante ficar colado aqui na corrente, né? Porque não adianta nada, senão a gente pegava simplesmente o pó, joga aqui em cima e tudo bem, só que o pó com o movimento vai sair. Se não tiver um aderente, ele não vai ficar no lugar onde deve ficar. E por fim o solvente, é nesse que dá a diferença para dizer que o lubrificante é seco, porque o solvente seca em contato com o ar. Então quando você pega, né, isso aqui é o que a gente tem feito do pedalar, né, que é de cera, quando a gente coloca aqui, esse aqui demora um pouquinho mais para secar do que os outros, porque a gente pediu para o cara fazer ele com o agente aderente um pouco mais forte para ele aguentar aí 100 km ou mais um pouquinho, que é para o dia inteiro de pedal para não dar problema, porque tem alguns que eu peguei aí que não dava 40 km, né, o que eu testei, principalmente aqui na umidade da praia, porque ele é solúvel em água, né, depois que o agente solvente sair, ele vai grudar ali, só que ele é solúvel em água. Então você tem a vantagem dele ficar seco, né, eu vou mexer aqui para adiantar para ele rodar um pouquinho. Então, vamos já dar uma rodada, ele já migra um pouquinho, só que mesmo assim ele não migra para a lateral muito da corrente. O ideal depois é passar, né, quando você tem o excesso, para tirar o excesso de cima, de baixo, né, e das laterais, e aproveitar esse excesso que você tirou e passar um pouquinho aqui nas laterais, porque aí tem os probleminhas do lubrificante dito seco. Primeiro é que se você limpar a corrente toda com um desengraxante, né, tirar toda a lubrificação, que é o ideal para colocar depois o seco, aqui na lateral vai ficar sem nada. E ele não vai migrar para a lateral facilmente. Então o que acontece? Na umidade, maresia, que nem por aqui, na lateral, que pode apresentar ponto de ferrugem na lateral da corrente. Então é legal você aproveitar o excesso que você tira aqui e passar nas laterais, para que fique uma película aqui de proteção para evitar ponto de corrosão. A outra coisa que como ele é solúvel em água, bateu chuva, ele não vai nem repelir a água e ele vai sair com a água. Então você tem que colocar de novo. E quando você chega, né, no final do dia, você tem essa maneira, às vezes o pessoal gosta de bater uma água na bicicleta, você bater água na corrente, é legal também pegar um paninho, dar uma secada e colocar de novo o lubrificante. Se você deixar de um dia para o outro sem nada, ela pode apresentar ponto de ferrugem. Então tem essas manhas que você tem que tomar cuidado usando o lubrificante seco. Tomando esses cuidados, você alonga, né? A principal coisa do lubrificante seco é alongar a vida útil da corrente. Já tem relatos do pessoal dizendo que alongou bem quando passou a usar lubrificante seco. Só que tem esses cuidados com a água e tudo mais que você tem que tomar. Esse do antipedalar a gente fez ele. Você vê que ele é um pouquinho mais grosso, ele demora um pouquinho mais para secar. Então é legal sempre passar antes do pedal, não adianta ficar botando na hora de sair para pedalar, porque se você passar e ele ainda não secou tudo e você vai para uma região de terra, ele pode grudar um pouquinho mais, porque a gente colocou o agente aderente um pouquinho mais forte, tá? Então tem também essa manha com esse do antipedalar. Tem uns que secam rapidinho, e aí tem esse galho de que da maneira que seca rapidinho, às vezes sai rapidinho também. Gasta-se mais um pouquinho de lubrificante seco para manter a corrente sempre mais lubrificada. No esquema do óleo mineral e tudo mais, aí você pode até meio que esquecer um pouquinho
mas nesse daqui você tem que ficar de ouvido ligado na corrente, tá? Mas a mecânica é essa, é o solvente que evapora e aí o que fica aqui é uma parte mais seca, grudadinha ali para trabalhar na corrente sem grudar muita coisa fora e alongando a vida útil da corrente, tá bom? É isso aí.